Olá, bom dia, tudo bem com você? Seja bem-vindo a este vídeo. Eu peço a você um pouquinho de paciência, talvez aí uns 20 minutos, se você tiver a paciência, para ouvir um pouquinho esse vídeo de alguma coisa que eu quero falar, que vai acrescentar, eu acredito, muito na tua vida e na minha vida também. Houve um tempo atrás, um tempo não muito distante, que houve um lançamento de um filme chamado A Paixão de Cristo. Este filme, diferente dos demais filmes que haviam sido lançados anteriormente, com este mesmo tema, sobre a morte, a crucificação de Jesus, esse filme ele teve cenas explícitas de muita violência, de muito sangue, e isso de uma forma até detalhada. Inclusive, até causou muita repercussão, teve pessoas que, ao assistirem esse filme pela primeira vez, passaram mal. Outras pessoas, ouvindo a propaganda, ficaram até com medo, com receio de escutarem este filme, por causa realmente da violência que esse filme ele demonstrava. O diretor dele, Mel Gibson, ele já tinha essa característica, tanto nos filmes que ele era o ator principal, como também no enredo desse filme, que foi ele o diretor que fez, que orquestrou. Então houve muita repercussão, muita propaganda, e por causa disso, na época, judeus, religiosos judeus se pronunciaram em redes sociais, em mídia, dizendo que não foram judeus os principais culpados pela morte de Jesus, do Messias, do Cristo. Exatamente, o mundo, praticamente a grande maioria hoje é cristã, embora tenham outras religiões com bastante predominância também, como o islamismo, religiões africanas, etc., mas os cristãos são as grandes maiorias, estão nos principais países, Mas então, fica essa questão, do quem matou Jesus, Afinal, quem foi o culpado pela morte de Jesus? Foi, digamos assim, o grande tema na época que se discorria. E eu estou simplesmente voltando, mas eu quero falar uma coisa, um aspecto que eu não vi nenhum deles falar, pelo menos assim, não vi predominantemente alguém falar dessa característica que eu vou falar para vocês. Mas quem matou Jesus? A gente vê teologicamente, pela Bíblia, que lá em João, no capítulo 3, versículo 16, diz assim, que Deus, Ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o próprio Deus, Ele deu Jesus para que Jesus fosse morto e crucificado, para que a humanidade inteira fosse resgatada, fosse regenerada, fosse consertada dos seus pecados, dos seus delitos, dos seus erros, todos aqueles, óbvio, que o aceitassem, Isaías, capítulo 53, diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos todos sarados. Ainda diz neste mesmo capítulo que todos nós andávamos como ovelhas desgarradas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez recair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então a Bíblia diz que um morreu por todos, no livro de Coríntios.
Então, na realidade, Jesus ele morreu pelos pecados de toda a humanidade. O próprio Deus enviou Jesus para ser morto e ser posteriormente ressuscitado para que o ser humano ele fosse justificado diante do tribunal de Deus. Teologicamente, havia essa dívida, havia essa culpa que precisava ser expiada. Em todo o compêndio do Antigo Testamento, nós observamos o dia da expiação, né, sacrifícios, holocaustos, a Páscoa, tudo nos direcionava a sacrifícios que eram realizados com animais. Havia também o sacrifício do Cordeiro Pascual, e havia todo um simbolismo no Antigo Testamento sobre a necessidade de um sacrifício, da morte de um ser inocente, para que o pecado dos demais fossem perdoados. E isso acontecia todos os anos, como uma rotina na religião judaica, para incutir na mente daquelas pessoas que precisavam de alguém inocente morrer pelos pecados daqueles que eram culpados. E a lei ela serviu como tutor, nos ensinou o apóstolo Paulo, ali no livro de Gálatas, como professor, para nos levar até Jesus. Então Jesus ele veio e ele morreu pelos pecados de toda a humanidade, e o véu se rasgou de alto a baixo. O homem agora tinha acesso a Deus. Aquele véu que separava já não separa mais. E Jesus, então, ele se entregou, ele morreu pelos nossos pecados. Ele disse que a minha vida ninguém a tira, eu a dou e eu a retomo de volta, porque esse mandato eu recebi do meu Pai. Quando João Batista vê Jesus passando nos evangelhos, ele olha para os seus discípulos, aponta para Jesus e diz: este, ou eis, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi oferta pelo pecado de toda a humanidade, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Através de Jesus, a nossa comunhão, nosso relacionamento com Deus foi restaurado graças ao sacrifício redentor de Jesus. Muito bem, essa é a teologia, essa é a soteriologia, né, a doutrina da salvação, que ainda envolve muitos textos e muito ensinamento a esse respeito, mas esse não é o nosso principal objetivo. Mas afinal, quando a gente olha o momento em si, quando foi feita a articulação, o julgamento, condenação e a morte de Jesus, houve ali pessoas envolvidas. Houve o Império Romano, que é quem definia as coisas na época como maior autoridade. Havia a religião judaica, que defendia parte da teologia, dos ensinamentos religiosos, e da organização de Israel. Os romanos deram ao Sinédrio, que era um tipo de governo judaico, que deram essa autoridade para que eles pudessem estar julgando as questões das leis religiosas e tal, entre o povo. Havia muitos gentios que moravam também em Jerusalém. Na época da Páscoa, que Jesus foi crucificado, existiam povos de várias regiões, ali em Israel também, que fizeram parte de todo este enredo, quando Jesus ele foi condenado ali pelo próprio povo, né, gritando crucifica-o. E foi nesse enredo que Jesus foi, então, morto. Por gentios, por judeus religiosos da hierarquia eclesiástica da época e por todos os povos. Tanto é que quando ele estava na cruz crucificado, havia ali uma epígrafe, né, nas três principais línguas, né? Havia ali a língua grega, a hebraica e o latim, que é a língua romana, para que universalmente todos soubessem que aquele homem estava morrendo ali por se declarar rei dos judeus, e era isso que estava naquela plaquinha acima dele, rei dos judeus. Muito bem, agora que eu quero entrar no assunto principal, mas tudo bem, teologia
Vamos entrar agora no momento específico, né? Naquele momento micro da história, aquele momento do acontecimento em si ali, essa micro-história dos fatos que aconteceram naquele momento que Jesus foi crucificado. Nós não estávamos no mundo, muitas pessoas já tinham morrido, não estavam mais ali, mas teve um povo que participou desse enredo, daquele momento ali, que Jesus ele foi condenado e crucificado. Muito bem. Quem crucificou Jesus? Quem condenou Jesus à morte ali naquele momento em que aquelas pessoas fizeram parte daquele acontecimento ali, daquela articulação que ali envolveram algumas pessoas? Quem crucificou Jesus? Afinal. E talvez a resposta que eu vou te dar agora vai ser uma resposta assim meio polêmica. Talvez você até, de certa maneira, vai ficar meio escandalizado. Mas eu quero que você reflita profundamente nisso, porque nisso depende também a nossa reflexão, a nossa meditação. Quem crucificou Jesus foi o homem, entre aspas, de bem. Foi o homem de bem. Presta atenção, quem crucificou Jesus, lembram-se de tudo que eu falei até agora, né? Da teologia sobre a morte de Jesus. Eu estou falando sobre esse enredo daquele momento em si, dos acontecimentos ali. Não foram as prostitutas que criaram um enredo, articulações políticas, religiosas, não foram. Não foram criminosos, homicidas físicos. Não foram. Não foram as pessoas que estavam à margem da sociedade, que não estavam ali nem para questão religiosa, nem nada. Não foram idólatras, costumás, aquelas pessoas que se prostravam diante de imagens ou de objetos, etc. Não eram pagões, pessoas de religiões estranhas e religiões contrárias. Então, comparado ao arcabouço da religião judaica da época, considerada a religião correta, a religião do povo de Deus, do povo judeu até então. Não eram pessoas assim. Não eram pessoas malignas, entre aspas, pessoas dadas a extremas violências. Não, não. Quem matou Jesus foi um homem, novamente, entre aspas, de bem. A Bíblia diz que o chefe dos sacerdotes é que requereu que Jesus fosse preso e fez essa petição para as autoridades. As autoridades, através de soldados romanos sujeitos ao templo e aos serviços também ali da organização daquela região na época, foram lá no Getsemane e prenderam Jesus. Levaram Jesus até a casa de quem? Até a casa do sumo sacerdote Caifás. Ali ele foi interrogado, ali foi apresentado falsas testemunhas contra ele, segundo as Escrituras. Ali ele foi de diversas maneiras oprimido por aquelas pessoas e ele também foi condenado por aquelas pessoas. Pessoas que abriam a Torá para meditar no Pentateuco, nos profetas, nos livros poéticos, nos livros pós-exílio, nos livros que falavam do exílio, pessoas que meditavam no Antigo Testamento, nas leis de Deus, pessoas que ofereciam sacrifícios no templo, pessoas que davam esmolas, que davam dízimo, pessoas que tocavam instrumentos de cordas, instrumentos de sopros, para no templo adorarem a Deus com cânticos, com salmos, com hinos. Pessoas que estavam a serviço de Deus, que eram selecionadas e tinham todo um critério de adoração a Deus. Pessoas envolvidas
na organização do povo de Israel, no cuidado para que as coisas andassem conforme as legislações do Antigo Testamento, pessoas que cuidavam para que a religião judaica caminhasse de maneira mais perfeita possível. Pessoas, entre aspas, de bem. Foram essas pessoas que articularam e que levaram Jesus até a cruz do Calvário. Após Jesus ser condenado ali, naquele tribunal parcial, injusto, os judeus não poderiam matá-lo. Então os judeus levaram as autoridades romanas, porque somente as autoridades romanas poderiam condenar alguém à morte e executá-lo. Então levaram até Pilatos. Pilatos ouviu os sacerdotes, ouviu as autoridades da religião, mais uma vez presente ali, para condenarem Jesus. Pilatos ouviu todo o enredo, toda a história, e Pilatos também avaliou. Ele, de certa maneira, pesquisou alguma coisa sobre Jesus. E a Bíblia diz, no Evangelho de Mateus, que por 3 vezes ele disse: eu não vejo neste homem nada que possa ser motivo de condenação. Este homem é inocente. 3 vezes ele falou isso quando os judeus tentavam condená-lo. Como Pilatos viu que ele era um galileu e que Herodes estava ali pela região, a Bíblia diz que Pilatos enviou Jesus até Herodes. Herodes recebeu Jesus, diz a Bíblia, com muito entusiasmo, esperando que ele fizesse algum sinal, alguma maravilha, alguma coisa assim de sobrenatural. Misticismo, pagão, impressionado com essas coisas. Mas Jesus esteve ali, Jesus não respondeu nada, Jesus não fez nenhum milagre. E Herodes pegou então e dispensou Jesus e não decidiu nada a respeito dele, não condenou, e enviou novamente para Pilatos. Pilatos o recebeu novamente, com a responsabilidade de tomar uma decisão sobre a vida de Jesus. A Bíblia diz que o último subterfúgio que ele teve foi colocar um outro concorrente. Como era Páscoa, muito povo ali naquele lugar, e o povo gostava de ver violência, ver morte. Pilatos, então, tinha esse costume de eles oferecerem algum prisioneiro para serem mortos na Páscoa. E ele colocou juntamente com Jesus um cidadão malfeitor chamado Barrabás. E colocou em votação ali quem queria Barrabás que fosse morto, ou quem quisesse que Jesus fosse morto. E instigado, diz a Bíblia, pelas autoridades religiosas, por medo, por opressão, ou por promessas de alguma coisa, mas enfim, houve uma articulação para que o povo escolhesse Jesus. E o povo gritava, impulsionado pelas autoridades religiosas, em direção de Jesus, eles gritavam: crucifica-o! Todos gritavam para que Jesus fosse crucificado. Judeus, gentios, todo mundo que estava ali. Pessoas do povo, autoridades políticas e pessoas da hierarquia eclesiástica. Herodes viu que eles tinham escolhido Jesus e ainda os judeus diziam assim: ele se diz rei, nós só temos um rei que é César. E quem for contra César é contra o Império Romano e, portanto, é inimigo do Estado romano. Pilatos não teve escolha nenhuma. Inclusive a mulher de Pilatos diz: olha, eu tive sonhos com esse justo e não te comprometas com ele. A Bíblia diz que a última ação de Pilatos foi pedir que fizessem uma bacia com água, lavou suas mãos ali e disse: olha, as minhas mãos estão limpas do sangue deste justo. Que o sangue dele recaia sobre vocês. E eles disseram então que o sangue dele pode recair sobre nós. Então, Jesus foi encaminhado para a cruz do Calvário. Jesus ele foi encaminhado porque houve uma articulação
do homem supostamente de bem. E daí eu quero chamar a atenção de você agora, assim como eu venho chamando a minha atenção há muito tempo. As pessoas pensam que estão protegidas por um arcabouço de leis, de costumes, de dogmas, que eles praticam quando vão a um determinado culto, a um determinado lugar. Eles pensam que estão protegidos por causa dos hinos que eles entoam a Deus, por causa das palavras que eles ministram a Deus e às pessoas. E é interessante que essas pessoas ali eram assim, as pessoas que fizeram a principal articulação eram pessoas assim, eram as pessoas que conheciam, que abriam, que conheciam, que tinham conhecimento da vontade de Deus. E muitas vezes a gente pensa que a gente está cercado dessas coisas, a gente pensa que a gente agrada a Deus. E daí muitas vezes a gente começa a ter a nossa mente alienada pela religião, pelas nossas práticas. E nós tornamos a prática da nossa religiosidade maior do que a vontade de Deus. Esquecemos o Espírito misericordioso, perdoador, e somos aqueles que olham para os outros com olhares de juízo. E muitas vezes chegamos a um determinado nível, entre aspas, de virtudes, porque esses homens, eles tinham uma reputação de virtuosos, de exemplos na sociedade. Eram as pessoas que sentavam à cadeira de Moisés para ensinarem sob a vontade de Deus. E chega a um determinado nível que impede que os seus corações sejam levados ao arrependimento. Pessoas que pensam que estão acima do bem e do mal. E às vezes nós caminhamos nessa direção. A religião muitas vezes nos ensina assim: você está protegido, você está guardado, você está purificado, você está santificado. Nós observamos que Jesus, no Novo Testamento, ele falou muito em justiça. Ele falou muito em ser justo diante das situações da vida. Aquelas coisas de rituais com água, de purificação, de tirar o próprio pelo do corpo, a passar por sessões de purificações, Jesus não falou sobre isso. Isso era coisa da lei mosaica. Jesus falou sobre justiça. Ele falou: se a vossa justiça não exceder, e em muito, a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino de Deus. Tem muitas pessoas hoje extremamente religiosas, extremamente zelosas da religião, como eram os judeus. Paulo falou que eu realmente considero que eles têm zelo por Deus, no livro de Romanos, porém não com entendimento. Ou seja, as pessoas começam a se apegar em outras coisas que Deus jamais pediu que elas se apegassem. Costumes, tradições, homens, que levam um rebanho inteiro numa direção que às vezes jamais Deus pediu que levassem naquela direção. Se esforçamos por coisas que Deus jamais pediu que se esforçássemos por aquilo ali. E às vezes nós acabamos fazendo um serviço contra a vontade de Deus. Jesus falou certa vez que muitos matarão vocês pensando que estarão tributando um serviço a Deus. Então, o que eu quero chamar a atenção é exatamente para esse espírito religioso perigoso que nos afasta de Deus, da simplicidade do Evangelho de Cristo, da sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Independente da religião A, B, C, D, E, F, G, etc. Muitas vezes nós nos tornamos muito zelosos da religião e corremos grande risco de estarmos se afastando cada vez mais de Deus, cada vez mais do Senhor. A nossa virtude, aparentemente, às vezes é tanta que vira uma idolatria na nossa vida, como eram dos fariseus e dos judeus. Lembra no livro de Jó? A Bíblia diz que ele era um homem reto, justo e se desviava do mal.
Lá no final do livro de Jó, após ele ser questionado pelos seus amigos e se defender o tempo todo, e às vezes até diante de Deus, tem algumas passagens onde ele questiona a situação dele. No final do livro de Jó, a Bíblia diz que Jó ele se arrepende no pó e na cinza, porque ele conhecia Deus somente de ouvir, e agora então os olhos dele conseguem ver Deus. Mas presta atenção, o livro de Jó, entre as várias características que ele tem, uma delas é o combate à idolatria da virtude. E hoje nós temos pessoas com roupagens sacerdotais, pastorais, rabínicas, anciônicas, etc., né? E muitas vezes o coração está desvestido, o coração está nu de vestes de justiça. Eu peço que você reflita e que você se coloque humildemente diante de Deus, como eu me coloco também. Com um coração sincero, com um coração contrito, com um coração disposto a se aproximar de Jesus. E por se aproximar de Jesus, nós vamos ganjear inimigos que antes eram amigos. Nós vamos sofrer represárias. Nós vamos ser perseguidos. Nós vamos chorar por causa das injustiças cometidas contra nós. Porque é isso que as bem-aventuranças falam no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. E tantas outras coisas que vamos sofrer por causa do amor a Jesus. Jesus nos convida a não nos enquadrarmos, a não nos deixarmos levar por preceitos e doutrinas de homens, por regras de homens, por coisas que com o tempo vão nos endurecendo para Deus e nos amolecendo cada vez mais, para que possamos atingir posições eclesiásticas, posições políticas, ser o politicamente correto, ser aquele que busca equilíbrio, mas não por causa de um crescimento espiritual, mas por causa de um crescimento em áreas e propósitos da nossa vida que nada tem a ver com Deus. Nos envolvemos em tantas coisas religiosamente que às vezes não temos tempo para Deus. Trabalhamos tanto em relação àquilo que cerca a Deus, seus sacrifícios, suas ofertas, seus holocaustos, conhecimento profundo teológico de suas escrituras, e nos afastamos de Deus. Porque eram esses os homens que articularam tudo isso, eram os mais capazes, eram os mais bem preparados teologicamente e crucificaram Jesus. Cuidado para não correr esse risco, o risco de novamente estar se envolvendo com tantas coisas, e essas coisas te levam obrigatoriamente a realizar tarefas árduas, contínuas, cansativas, dentro do aspecto religioso ou da vida, que acaba deixando o propósito verdadeiro de Deus de lado. Amar o próximo como a ti mesmo, misericórdia, bondade, fraternidade, graça, paciência e tudo aquilo que constrói um ser humano verdadeiro por dentro. Que o mundo, através da religião, através da política, da filosofia, etc., não tem o valor suficiente para pagar o preço que nós valemos. Porque, segundo as Escrituras, nós fomos comprados pelo poderoso e santo sangue do Cordeiro de Deus, que foi imolado e nos salvou antes da fundação do mundo. Fique com Deus, fique na paz e seja um homem de bem segundo Deus e não segundo a sociedade religiosa, filosófica, política, etc. Seja um homem de bem segundo os propósitos de Deus, porque Deus, Ele conhece os seus e com toda certeza Ele te conhece. Fique na paz, fique com Deus. Um bom dia, um grande abraço.